Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, Plantão do Evangelho vai tendo seu início e como sempre fazemos, vamos pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, nós pedimos essa licença amiga para juntos passarmos aí algo próximo de 45 minutos e vamos dando o nosso boa noite para a nossa amiga e irmã. Antes de eu falar, não se assustem, ela conseguiu ganhar alguns anos ainda de mais juventude, né, porque ela deu uma repaginada. A nossa querida Deise Manzano. Boa noite, Deise. Boa noite, André, que coisa gostosa, né? Eu brinquei aí, a plástica está muito cara, então a gente tem que fazer alguma coisa no cabelo, né? Boa noite, querido ouvinte, telespectador que está aqui com a gente. Puxa vida, que saudade que eu estava aqui de conversar com vocês a respeito do Evangelho. Muito gostoso, me identifiquei muito com isso, né? E assim, com o André também, estava com um pouquinho assim de saudade também. Vamos lá com a gente, que nós temos muito para conversar. Bastante. O trecho do Evangelho que nós estudaremos essa noite é bastante extenso. Vamos ver se a gente dá conta disso tudo. Agora, você sabe que para esse programa funcionar bacaninha, para a Deise e eu aqui não cometemos nenhum grande desatino, nós precisamos do apreço, né, da energia de amor dos nossos irmãos, da espiritualidade. Então, vamos fazer a conexão Wi-Fi de Nosso Senhor. A Deise vai fazer por nós a prece inicial e nós a acompanhamos. Então, vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho, se deixe envolver pela música, mas principalmente, respire esses fluidos que os mensageiros de Jesus que aqui estão fazem essa ligação com o Pai da vida. Vamos mentalizar que estamos recebendo dessa espiritualidade enviada por Jesus muita energia, um passe espiritual para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração e assim proporcionar ao nosso espírito essa retomada de conhecimentos que com certeza nós a temos. Então, nós vamos prestando muito atenção no Evangelho desta noite, que com muito amor, com muito carinho estamos aqui e toda a espiritualidade presente nos envolvendo, nos abraçando grandemente. E assim nós pedimos ao Pai da vida a permissão para iniciarmos esse estudo dizendo: "Se conosco hoje e sempre". Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos aqui, capítulo 28, prece pelos espíritos, para alguém que acaba de morrer. Vamos os itens 59 e subsequentes. Aí a gente vai pedindo a você a sua participação, que você ligue para 0800 979 5011 ou 11 2457 5011. A nossa querida irmã Margarete vai te atender com muita alegria e vai remeter aqui para nós a sua participação. Se você quiser registrar a sua participação para quê? Para dar críticas, elogios, sugestões, alguma colaboração sobre o tema do estudo da noite ou alguma pergunta, né? Fique à vontade, manda para a gente. Você também pode mandar pelo WhatsApp 11 99643 3827, 11 99643 3827. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, por favor, curta, comente, compartilhe e faça o mesmo se estiver acompanhando no facebook.com/TV Mundo Maior. Não sei se nós estamos no Facebook, porque quando caiu o sinal é capaz que estejamos apenas nos outros. Estamos, Deise? Eu coloquei aqui no Facebook, parece que está indo. Está indo sim, está indo sim. Muito bem.
Então, sigamos aqui com o nosso programa, com o estudo da noite. Vamos lá ao prefácio e, na sequência, a gente dá aquela paradinha para estudar, falar um pouco sobre o prefácio e depois, um pouco mais adiante, a gente faz a prece. 59 é o prefácio. As preces pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra não têm por objetivo apenas o de dar um testemunho de simpatia, tem ainda por efeito ajudar em seu desprendimento e, com isso, abreviar a perturbação que sempre segue a separação do corpo e torna o despertar mais calmo. Mas, como em toda outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com maior ou menor ênfase, e as quais, muitas vezes, o coração não toma parte. As preces que partem do coração encontram ressonância no espírito, para quem as ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que vão despertá-la do sono. Né? Bonito o texto, né, Deise? Muito bonito, e assim, mostra realmente que nós precisamos usar o coração, né, para as preces. A gente pensa assim, nada de criticando, porque faz parte de todo um ritual, né, em algumas igrejas, mas quando a pessoa não conhece aquela pessoa que faleceu, vai falar o nome, vai fazer uma prece, mas somente aquela ligação de um parente, de um amigo que pediu aquela prece naquela igreja, naquele santuário, alguma coisa assim, é que vai fazer com que aquele espírito capte essas preces para ele, né? Então, realmente, nós captamos através dos pensamentos, como é que os espíritos se conversam, né, André? Através do pensamento. Eles captam os nossos pensamentos, as nossas preces, e essas preces é que realmente vão chegar até ele, principalmente no contexto de hoje, como eu comentei quando nós estávamos fazendo a vibração, né? É uma coisa que todos nós já passamos, esquecemos como é. Eu não posso dizer se ainda bem ou não, porque vamos ver como é que vai ser agora nessa encarnação, a nossa despedida. Olha que bonito o André contando o caso dessa senhora que recebeu a visita, relatou a visita de seus amados e partiu. É muito gostoso e tomara que, mais ou menos, não precisa ser tão lindo, mas um lindinho assim, todos nós consigamos captar isso e realmente partir com essa leveza, né? Trazendo realmente isso que já está no nosso espírito, um chip na nossa alma, que nós encarnamos e nós vamos desencarnar, mas quando nós estamos aqui, né, André, nós nos achamos imortais. Acontece na casa do vizinho, não acontece na minha. Na minha, ninguém desencarna. E quando desencarna, aí é um pega, né? Mesmo para os espíritas. É bom nós falarmos assim também. Ah, sem dúvida, nós dissemos até aqui no intervalo, enquanto a conexão só caiu lá no prédio e eu e a Deise continuamos aqui conversando, né, como se estivéssemos no ar. E falávamos que esse é um caso muito específico, de uma senhora de 96 anos de idade, que até outro dia estava muito bem de saúde, né, acamou-se brevemente e partiu, e descrevendo com muita beleza o reencontro com os pais, o reencontro com a filha, né, descrevendo isso nesse momento de retorno ao lar verdadeiro, e sendo ela estudiosa da doutrina dos espíritos, sendo a filha estudiosa da doutrina dos espíritos, o genro, né, todos participando com essa compreensão. E diante desse cenário, a coisa se transforma um pouco mais tranquila. Não significa que seja assim para todo mundo. Cada um tem a sua maneira de lidar com o evento morte, o evento partido, né? O
partida, retorno para a vida espiritual. Isso é absolutamente normal. O luto é algo necessário, né? Você vê aqui, tem um trecho aqui desse prefácio, olha como é que ele diz. Abreviar a perturbação que sempre segue a separação do corpo, né? E tornar o despertar mais calmo. Então, ele está dizendo aqui, ó, sempre há uma perturbação, né? E a prece vai auxiliar que isso seja abreviado. Isso depende, claro, da nossa prece, como disse a nossa querida Deise, sim, sem dúvida alguma, mas depende também de como o espírito tem condições de contribuir para que não seja um momento muito traumático, né? Como é que se contribui com isso? Ninguém precisa ser santo, porque a gente não consegue, né, Deise? Eu até brinco só nós, todo né? dia de manhã. Eu brinco todo dia de manhã, eu passo a mão aqui nas costas para ver se a penugenzinha da asa do anjo já começou a nascer, mas nada, nem a dica de nada, né? Mas se a gente conseguir fazer um caminho, tirar uma nota 7, eu costumo brincar, tirar uma nota 7, né? Puxa vida, fica muito mais fácil, mas evidente, cada um tem a sua maneira, e assim como ele descreve que essa perturbação, né, Deise, isso eu achei muito importante, queria te ouvir sobre isso, que a perturbação para a partida do espírito, ao mesmo tempo, essa perturbação fica, para quem fica também, de uma outra forma, e uma das maneiras é o luto. Então, é claro que não é o objetivo da prece de hoje à noite, mas quando a gente for fazer, vamos direcionar também para quem perdeu o ente querido, que é uma outra prece, né? Mas, enfim, é uma maneira de ajudar os dois lados, né? E nós temos, assim, no Livro dos Espíritos, da pergunta 149 até a 165, nós encontraremos retorno da vida corpórea à vida espiritual, dando continuidade, né, para nós entendermos que essa perturbação é até necessária, porque quando nós encarnamos, nós vamos encarnando e o nosso perispírito, o nosso corpinho, vai dar abrigo ao nosso espírito. E então o nosso corpo material vai se formando com o corpo perispiritual, como fala na Gênese. A complexidade é muito grande, então vai dando molécula a molécula, célula a célula, como eles falaram. Então, todos os nossos poros, toda a nossa, vamos imaginar célula a célula, ligada a esse perispírito, né? Porque esse perispírito vai ter o formato do nosso corpo físico na atualidade encarnatória, e o corpo e o perispírito é que vão dar abrigo a esse espírito. E aí, quando retorna, então, na encarnação, há a perturbação muito maior do que quando se desencarna. É falado no Livro dos Espíritos, quando há o desencarne, a perturbação, com certeza, há de ter, e dependendo do espírito, pode demorar dias, meses, séculos, e dependendo, né, dessa afinidade, a materialidade que aquele espírito tenha. Então, a perturbação, quando nós vamos encarnar, é muito maior que a perturbação quando nós vamos desencarnar, mas também esse desligamento natural vai se dando da mesma forma com que aquele que nós encarnamos. Olha o processo, como é muito complexo. Então, a prece, quando aquele espírito deixou o corpo físico, não tem mais vitalidade naquele corpo, nós temos que olhar para aquele corpo dizendo assim: meu amigo, minha amiga, aceita essa prece minha, que eu vou fazer para você agora, mas mentalmente vai conversando, porque nós não sabemos
se houve realmente aquele desligamento, e aquela prece, naquele momento, é muito importante para aquele espírito. E na hora lá do velório, né, aquelas conversinhas, tentar evitar, porque como falou o André, somos seres humanos e muitas vezes nós reencontramos pessoas queridas num velório. Ao mesmo tempo que você está triste, está chateado, alguma coisa assim, mas você vê uma pessoa querida e você fica feliz também. Mas tentar manter um clima propício, porque aquele espírito está se desligando ainda, ou já se desligou. Nós não temos condições de saber. O importante é seguirmos esse roteirinho aí que Kardec deixa para a gente, para que nós possamos dar o maior conforto possível para aquele ser querido que nós estamos velando. É isso aí. Vamos ler uma mensagem aqui. Chegaram algumas mensagens. O Dado Bueno, a prece, quando proferida em favor de uma pessoa que não conhecemos, ela chega até a pessoa que direcionamos? Sim, evidente, chega, querido Dado Bueno, né? Estamos todos, aquilo que Kardec e os espíritos convencionaram chamar de fluido cósmico universal, né? Que é essa fonte primária de energia, do qual todo o mundo material é parte, né? Isso a partir de mutações físicas. É um pouquinho complicado de entender, mas é bem facinho, estudando o Livro dos Espíritos, estudando a Gênese, né? É bem facinho. Mas ela chega assim. Agora, sempre depende de como está o estado, é o que já dissemos, né? Nós precisamos fazer a prece e a pessoa precisa sentir, né? Eu vou fazer uma analogia aqui. Você está com uma dor de cabeça, então você está com uma enxaqueca, que requer um remédio de alta dosagem para que essa dor cesse, né? Mas você não tem esse remédio de alta dosagem, você tem um remédio em gotas, umas gotinhas ali, né? Vai dar algum tipo de alívio? Claro que vai dar algum tipo de alívio. Vai terminar com a enxaqueca? Não. Mas é um tipo de alívio. Essa analogia serve para a gente pensar no seguinte cenário. A gente está vibrando bastante amor, bastante paz, mas o espírito está muito conturbado em função de não estar bem psiquicamente no momento do desencarne, as culpas, enfim, essas coisas todas que a espiritualidade sempre vão nos dando condições da gente, ao longo da nossa vida, ir acertando, né? Para a gente chegar na hora da viagem, aos 10 anos de idade, não importa, embora nessa idade sim importa, mas assim, o que nós estamos dizendo, no caso do psiquismo não importa, porque mesmo sendo uma criança de 10 anos de idade, ali o psiquismo não é ativo na consciência deste ser, né, na sua totalidade, porque está no momento de evolução e de conclusão da segunda etapa da infância, mas se as culpas, muitas vezes, nós carregamos, né, tanto da espiritualidade para a vida terrena, como da vida terrena para a espiritualidade. Então, essa analogia, sim, foi nesse sentido. Eu espero que tenha ficado claro aqui. O Ernestino Motti deseja boa noite a todos, muita paz. Quem mais aqui? Teve uma outra pergunta legal, vou passar para a nossa querida Deise. Cadê? Meu Deus, sabe quando está na sua frente, Deise? De repente... aqui, ó, está aqui. A Jussemara diz aqui, ó, se estou muito fraca, podem me ajudar com irradiação? A gente pode falar para ela daqui a pouco, né, Deise? É isso mesmo. Meu amor, assim, nós podemos sim, como falou o André, fazermos uma prece, fazermos uma mentalização, mandarmos através de nós uma energia para você. Aí seria uma energia magnética, magnetismo animal. Isso o Mesmer estudou muito. Nós temos um livro que a FEAL lançou aí, do Mesmer, que é muito bom, do Paulo Henrique de Figueiredo, e através realmente das ondas do nosso pensamento, nós conseguiríamos chegar até você, com toda certeza.
E acompanhado, nós estamos aqui, como falou Kardec, o magnetismo animal e o espiritismo são irmãos gêmeos. Não é possível entender um sem entender o outro. Então, o estudo do espiritismo é muito grande, porque, além disso, a gente tem que estudar Mesmer também, né, André? Sem dúvida nenhuma, nossa querida Jucemara Lima, né? Daqui a pouco nós vamos fazer as vibrações, você vai ver como você vai receber uma onda de amor e de paz, eu não tenho dúvida nenhuma. Só o fato de você estar nessa frequência já significa que você está indo em busca. Isso é muito legal, parabéns. Vamos lá na prece agora, o item 60. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de, e aí fala o nome da pessoa, do espírito que partiu, que acabais de chamar a vós. Possam as provas que ele enfrentou na terra serem levadas em conta, e nossas preces amenizar e abreviar as penas que pode ainda ter de sofrer como espírito. Bons amigos que vieram recebê-lo, e vós, principalmente, que sois o seu anjo guardião, ajudai-o a se despojar da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, para tirar-lhe a perturbação que acompanha a passagem da vida material para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que tenha cometido e o desejo de repará-las para apressar seu aperfeiçoamento rumo à vida feliz. Você vê que é o tempo inteiro, né? A impressão que eu tenho é que é o tempo inteiro uma prece muito positiva, né? É uma prece que nos traz esperança. Aqui, em nenhum momento, falou de inferno, de purgatório, né? Fala de perturbação e é absolutamente natural. Aliás, se a gente comparar, a Deise já falou isso, né? O processo de reencarne é mais delicado, mais demorado, demora 9 meses, depois, a partir dos 9 meses, você ainda vai ter que pegar um outro tanto de período para poder fazer coisas básicas. Então, olha como demora, né? Mas é continuidade de vida. E aqui é a mesma coisa, essa visão sempre de continuidade de vida, né, Deise? Independente da idade que tenha esse espírito encarnado, porque pode ser realmente, como falou o André, uma criança. A criança, ela tem os órgãos ainda em desenvolvimento, mas o espírito é pleno. E esse espírito, como fala o livro dos espíritos, o que acontece quando uma criança desencarna? Os espíritos respondem, volta a ser espírito. E lá no livro que é o Espiritismo, nós encontramos a respeito da criança, que essa criança vai ter uma idade, entre aspas, infantil, no seu retorno, porque acompanha aquele processo de desenvolvimento infantil. Então, ele volta a ser espírito, mas momentaneamente ele ainda é uma criança. E essa criança vai ter todo o amparo, vai ter todo a sustentação para esse retorno, esse processo realmente de ser um espírito, né? Ele estava num corpo de uma criança, mas ele é um espírito, ele vai retornar às lembranças. Olha só que o André falou, as lembranças, né, André? Pois é, isso aí, as lembranças. Essas é o patrimônio que está sempre na nossa gaveta, né? Que tenhamos sempre muitas coisas boas a lembrar, porque essa gavetinha aqui vai com a gente. Isso segue com a gente. Vamos ler mais um trechinho da prece. A ti, né? Aí diz o nome do espírito, a ti, espírito fulano de tal, que acabas de retornar ao mundo dos espíritos, e entretanto estás aqui presente entre nós, tu nos vê e nos ouve, pois apenas deixaste o corpo perecível, que acabaste de deixar, e que logo será reduzido a cinzas. Deixaste o grosseiro invólucro sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível, inacessível aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives a vida dos espíritos, e esta vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tem mais o véu que oculta aos vossos olhos os esplendores da vida futura.
podes, de agora em diante, contemplar novas maravilhas enquanto nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos com toda a liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém o nosso corpo material, um pesado fardo para nós. Os horizontes do infinito se desvendarão para ti, e na presença de tanta grandeza, compreenderás a vaidade de nossos desejos terrestres, de nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis aos quais os homens se entregam. É claro que nós não podemos dizer que é possível fazer uma orientação aos espíritos com os textos tão longos, porque o que a gente sempre recomenda nos trabalhos mediúnicos, né, Deise, é que muitas vezes o espírito precisa falar mais que o orientador, né? Então não daria para ler um textão desse aqui. Mas aqui, em síntese, é quase que o trabalho que é feito, o recado que é dado, né? É de como é que continua a vida, né? Como é que ele vai se sentir, o que ele perdeu, que é o inventório físico, e é quase um trabalho de orientação mesmo, né? Verdade, André. O Kardec, na Revista Espírita, desde a primeira até a última, ele fez muitas evocações para saber como estavam os espíritos, independente de ser espírita ou não. Ele evocou padre, ele evocou criança, ele evocou gente que foi guilhotinado. Então, nós temos na Revista Espírita um laboratório, um vasto laboratório, porque Kardec ele não evocava o espírito só para saber, escuta, vamos, né, tomar uma cervejinha aqui, vamos tomar um chá. Não, ele evocava para fins de estudo, e esses estudos são muito importantes. Aqueles que tiverem interesse, procurem, vai lá no Kardecpedia, né? No Kardecpedia tem bastante coisa, mas se tiver oportunidade de puxar aí a Revista Espírita em PDF ou em livro, eu sou mais analógica, eu sou livro mesmo, porque eu gosto de riscar, né? Não dá para ficar riscando o computador. Então, tenho a coleção aí, e é bárbara, gente. Se vocês puderem adquirir, nós temos aí na nossa Mundo Maior, dá para comprar um por mês, vai indo de 1858 até 1869, em um ano a gente tem a Revista Espírita completa. O que é um ano, né? Um ano é tão pouco tempo, meu Deus do céu. Bom, outra coisa que eu achei muito interessante é esse finalzinho desse momento da prece, né? Os horizontes do infinito se desvendarão para ti, e na presença de tanta grandeza compreenderás a vaidade de nossos desejos terrestres e nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis. Aqui tem uma informação interessante, né, minha querida Deise? A gente se apega com isso, e isso muitas vezes é aquilo que, por não termos condições de levar, porque isso só vai, a mente só vai aquilo que efetivamente a gente é, vamos em espírito e em perispírito, a gente acaba muitas vezes chegando numa condição não muito bacana, quando a gente vai extremamente iludido com essas vaidades, esses desejos que, a partir do momento que a gente tem condições de enxergar um pouco mais longe, né, e é o que acontece quando a gente vai para o plano espiritual, eu costumo dizer que a gente tem o térreo e a gente tem o 40º andar, sei lá, a espiritualidade está no 40º andar, o olhar é muito mais longevo, a gente enxerga o quê? Desde 100 metros, 200 metros, 300 metros, enfim, é muito limitado, né? Com certeza, né? A matéria reduz muita coisa da nossa visão. E quando nós estamos na espiritualidade, vai depender o que nós estamos carregando aí no nosso espírito, a nossa bagagem. Porque nós podemos também começar a arrumar a nossa malinha, né? Nós temos uma bagagem que é nossa
de vidas anteriores. Agora, essa vida, nós estamos aqui para, pelo menos, amenizar. Assim, né, André? Não dá para tirar 10, mas qual é o mínimo para passar aí? O mínimo Eu mais acho que um? 7 tá bom. 7 tá bom, 7 tá né? bom. Até Eu 6 acho que tá 7 bom, tá né? bom. 6 eu acho que rola recuperação, hein? Com certeza. Vamos Mas ver aqui olha, algumas o mensagens que olhar chegaram. lindo, né? Quando nós estamos na espiritualidade, isso que a gente precisa entender. Aquele passarinho, né? Fazer essa analogia também, saiu da gaiola e está conseguindo É, enxergar um pouquinho mais. pois é, voou, né? Uhum. Voou. É isso aí. Lúcia Vasconcelos, de Natal, Rio Grande do Norte, depois de 2 dias estou de volta e com saudades. A gente sentiu falta mesmo, sentimos saudades também, viu, Lúcia? O Antônio Andrade, ou melhor, o Antônio Andrade e Neide Laje de Ferros, Minas Gerais. Boa noite, como faz bem participar do Evangelho. Que coisa boa. A gente fica muito feliz, Antônio e Neide. Do Rio de Janeiro, a nossa querida Flávia Santos deixa o seu boa noite e o seu obrigado. Jareomar de Santo Estevão, na Bahia, luz e paz para todos os telespectadores. Gratidão pelos ensinamentos ao Jacimar Manuel, Fazenda São José, Triângulo Mineiro. Me chamo Cida, moro em Praia Grande, São Paulo. Boa tarde a todos. Que saudades da Deise. Abraços. Vamos dar um pulo lá no YouTube, né? Guilmar Santana. Não, isso aqui é o finalzinho do pronto atendimento, né? Aqui começa mesmo com a Dinaura Baltruzaites, é isso aí. Dando o seu boa noite, ela que é do Pará, Marcelo Pinheiro, Gaefec, Eternidade em Cristo. Ângela Freitas também deixa o seu boa noite, assim como Loridete Batista Ferreira. Boa noite, fique com Jesus. Ela que é de São Caetano. Essas são algumas das mensagens. Vai dar tempo de ler o último trechinho dessa prece, o item 60. A morte é, para os homens, apenas uma separação material de alguns instantes. Deste lugar de exílio onde nos mantém ainda a vontade de Deus. Assim como os deveres... Ou melhor, vou ler de novo, porque eu errei na pontuação aqui. Deste lugar de exílio, onde nos mantém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos que cumprir aqui na Terra. Nós te seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos seja permitido te reencontrar, como agora encontras aqueles que te precederam. Se não pudermos ir até ti, pode vir até nós. Vem, então, entre aqueles que te amam e que amaste. Sustenta-os nas provas da vida, vela por aqueles que vos são caros, protege-os segundo as tuas possibilidades e ameniza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que está mais feliz agora e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Possas tu, pela tua felicidade futura, estar de agora em diante inacessível a eles. Perdoa, pois aqueles que erraram contra ti, assim como eles te perdoam o que puderes ter errado contra eles. Aí tem uma nota aqui, né? Nota, pode-se acrescentar a esta prece, aplicável a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família ou das relações e da posição do desencarnado. Quando se tratar de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito recém-criado, e sim que já viveu outras vidas e que pode estar bem adiantado. Se sua última experiência foi curta, é que era apenas um complemento de sua prova, ou devia ser uma prova para os pais. É isso, Deise. O que dá para a gente extrair desse trecho da prece item 60 do nosso estudo de hoje? A prece é muito importante e o que nós devemos extrair, né? Estamos tendo essa pandemia, mas tivemos, assim, muitos velórios que não tiveram a oportunidade de estar próximo das pessoas queridas. Mas o que nós podemos dizer, essas pessoas queridas que partiram, eles estão mais próximos do que nós imaginamos, porque se nós pensarmos, se nós nos colocarmos realmente diante da espiritualidade
do anjinho da guarda que levou esse nosso amigo, essa nossa amiga. Todos nós temos o nosso protetor espiritual. Então, com toda certeza, se no momento ele não pode estar próximo, o seu mentor, o seu protetor espiritual, pode sim levar até ele a prece, chegar até pertinho de nós, nos acalentarmos com esse amor que partiu. Então, os ressentimentos, todas essas coisas, né? Porque muitas vezes nós carregamos, sim, ressentimentos, briguinhas que aconteceram. Fala para esse amigo, para essa amiga, para esse querido, zerou. Vai, parte em paz, que por aqui também nós estaremos em paz. É isso, André. É isso aí. Que brilhe a vossa luz, né? Essa frase curta, extremamente impactante, naquele Exato. que é o maior sermão de todos os tempos, que é o Sermão da Montanha. É isso que a gente tem que ter certeza que a gente está entregando para esse nosso irmão em Cristo, né? O item 61, não vai dar tempo da gente ler, que é uma outra prece, mas eu acho que o que é mais importante é dizer da importância de quando... Importância é duro, mas agora já foi, né? Eu acho que o mais relevante é a importância que é dada para aproveitarmos quando temos uma oportunidade de orar por alguém que acabou de partir, fazê-lo, né? O item 61 descreve um médium de Bordeaux fazendo uma prece para um acontecimento, um enterro que estava se dando ali próximo dele, passando diante de sua janela. Ele não conhecia o espírito que partiu, não conhecia ninguém que ali estava, mas o que ele faz o papel dele, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer isso em outros acontecimentos também, acidente, ao invés de a gente ficar procurando um pedaço disso, pedaço daquilo e atrapalhando, né? Passa direto, nem olha, só que mentaliza ali, meu irmão, que você fique bem, que você fique em paz, o que quer que tenha acontecido com você, que você seja bem atendido, né? Pelo plano médico, terreno, se for o caso, pela espiritualidade, mas assim, eu acho importante não perder a oportunidade, né, Deise? Rapidinho, que a gente já está nos finalmente. Em todos os lugares nós podemos fazer isso, né? Temos aí como lema no Espiritismo a caridade. E olha só, a caridade, nós enviando uma prece para uma pessoa que nós não conhecemos. Essa é uma caridade muito despretensiosa e que todos nós precisamos aprender. É isso mesmo, né? E isso vai em forma de medicamento, que é o que nós vamos fazer agora, que são as vibrações, isso vai em forma de medicamento, por isso que eu digo, se está passando, alguém sofreu um acidente, você pode fornecer um medicamento que pode auxiliar, né, a equipe médica no trabalho que está sendo feito, porque ao lado da equipe médica existe sempre a equipe espiritual também, né? Então a gente sempre pode ter essa oportunidade de servir aos nossos irmãos encaminhados, assim como a gente espera que quando a gente tem algum problema na vida ou quando a gente parta dessa para melhor, que tenha bastante gente pensando coisa boa da gente e dizendo para a gente voa, voa, voa e seja feliz, né? Esse é o objetivo da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo já estourou, vamos fazer aqui rapidinho as nossas vibrações, né? Vamos então, nesses instantes, bebermos desta fonte de amor e de paz, que é chegada até cada um de nós, trazidas por estes irmãos queridos, trabalhadores de Jesus, e vem nos abraçam, nesse abraço, ministram o remédio na dose certa, a alegria de viver e a intuição, os bons conselhos para que possamos seguir adiante. Meus irmãos queridos, nos auxiliem na asepsia do nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver cooperação, na geração de trabalho e renda, que gera dignidade para as criaturas. Rogamos também e nos auxiliem na asepsia do nosso ambiente doméstico, para que nossa casa seja um pouso de luz, de descanso para nossa indumentária física,
e de ativismo evangélico para nós, espíritos imortais. Rogamos também, Senhor, o amparo e a proteção àquele nosso irmão ou irmã que sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos imaginando essa criatura nesse instante sendo acolhida pelo Mestre, amparada, tendo suas chagas atendidas e sua esperança e desejo de viver aumentados. E por fim, rogamos a todas as casas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e as casas militares, a todos esses servidores, que eles possam agir com muita responsabilidade na condução desse nosso país, na geração de justiça social e de paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Minha querida Deise, adorei. Ótima noite para você. Boa noite, André. Amei também. Obrigada, Bruninha, por me chamar, viu, gata? Um beijo para você, querido ouvinte, telespectador, que possamos nos encontrar outra hora, em outro instante, mas também aqui no Evangelho, muito importante. Beijão a todos. Beijo, André. Beijo, Deise, querida. Beijo no seu coração também, meu irmão, minha irmã. Plantão do Evangelho volta amanhã, viralizando o amor e a solidariedade. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal da técnica. Tchau, Bruna. Tchau, todo mundo. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.